vamos abrir linha para conversar com a doutora Aline Intorni, falando sobre ciência da gente. Doutora Aline, bom dia com muita alegria. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora Aline. Bom dia, Nelson, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo na santa paz, graças a Deus. Tudo certo. Uma boa oportunidade, mais uma vez, para a gente aqui passar informações sobre ciências. E hoje nós vamos abordar um assunto, como nós falamos na semana passada, mais ou menos falando sobre desmatamento da Amazônia, né? Que é uma coisa assim que preocupa todos nós e preocupa o mundo também, né, doutora Aline? E eu queria saber o seguinte, o papel da floresta para todos nós, a importância da preservação da floresta amazônica, doutora Aline, na visão da ciência. Vamos lá, Nelson, então, a gente tem bastante coisa para falar da Amazônia, né? Então, só para a gente situar todo mundo junto aí, sim. Vamos só explicar rapidinho, assim, o que é a Amazônia, né? O que é esse bioma, toda essa comunidade estruturada, essa vegetação. Para vocês terem uma ideia, a Amazônia, né, o bioma Amazônia ocupa 49% do território nacional. Nossa. São 8, além do território nacional, também são 8 países vizinhos. Então, é uma área territorial muito extensa. E com uma população muito pequena, né? No máximo tem ali menos que 15%. Então, por isso que a gente tem aí um problemão, né? Para lidar com o desmatamento. Mas por que, então, que é tão importante preservar a Amazônia? Por que a gente precisa da mata em pé e não da mata deitada, não é isso? É verdade. Para responder a sua pergunta aí. Sim. A gente tem que entender, né, que o mundo mudou, né? O cenário no mundo mudou. A gente tem que tomar cuidado para não repetir o que outros países fizeram, derrubando as suas matas, né? A gente não pode usar mais o argumento de que a Europa derrubou as matas dela e que a gente tem o mesmo direito de fazer isso. E hoje a nossa floresta é de utilidade para o mundo inteiro, né? Exatamente, assim, a floresta, ela regula o clima, ela regula a chuva, né, assim, por exemplo, a gente sabe que a floresta amazônica, ela tem estudos, né, estimando que diariamente ela produz 20 bilhões de litros de água. Nossa. E isso é responsável pelas chuvas que acontecem aqui no Sudeste, e não só no Sudeste, né? Tem um quadrilátero, que é uma região muito produtiva, no sentido de agricultura, que vai ali de Cuiabá, passando por Buenos Aires, então é outro país, passando por São Paulo, que é uma região muito verde, úmida, e representa 70% do PIB, né, do Produto Interno Bruto da América do Sul. Certo. Tem indústrias hidrelétricas, a agricultura, centros urbanos, e tudo isso só é possível por conta das chuvas que são produzidas na Amazônia. Como certo. É uma mata muito grande, ela transpira, ela evapora essa água diariamente. Para você ter uma ideia, uma árvore, né, frondosa na Amazônia, ela transpira 1.000 litros de água em um único dia. Olha, e é isso que possibilita a chuva para a gente aqui no certo. Sudeste. Né? Então, só para a gente ter uma ideia de como isso nos impacta. Né? Às vezes a gente está aqui, distante, e não consegue enxergar isso. Verdade. Tem um outro cenário também, assim, que é muito preocupante. A gente fala do desmatamento e também que causam grandes danos também ao meio ambiente, é a questão das queimadas, né? Exatamente, era outro ponto que eu ia levantar. O que acontece? Quando a gente queima, a gente está liberando o gás carbônico. Sim. O gás carbônico, a gente já sabe que ele é um gás estufa, que ele agrava a situação mundial que a gente tem de aquecimento global, né? Que é outro ponto, assim, batido pelos cientistas. É real, né? Que a gente tem tido um aumento na temperatura global. A gente percebe isso de um modo geral. Isso tem muito impacto no mundo como um todo. Né? Chuvas intensas, outras regiões muito secas. Então, a partir do momento que acontece o desmatamento, isso é um ciclo vicioso na Amazônia. E que ele não tem fim. Desmata, retira a madeira e depois queima, para poder limpar a área para plantar ou para criar gado. Só que o solo da Amazônia ele é um solo pobre, porque ele é todo voltado para a floresta, para manter a floresta.
Aí o que acontece? Passado um período, aquela terra já não é produtiva mais. Aí desmata de novo, retira a madeira e queima de novo. Essa queimada, ela libera muito CO2 para a atmosfera, Sim. o que é um problema para o aquecimento global, como eu já falei. O Brasil, ele é um dos países aí mais poluidores, e 2/3 dessa emissão de gases, ela é dada pelo desmatamento e pela agropecuária, não é pela indústria, não é pelos carros. É claro que todos esses setores têm contribuição importante, mas o desmatamento e a agropecuária é a maior parte, né, o maior responsável, são os maiores poluidores. Sim. E a gente está indo na contramão do mundo, Nelson. Isso é muito triste dizer. Né? Agora, na pandemia, o que aconteceu? A gente precisa ter visto aí a TV, né? Mostrou assim, que a Índia diminuiu aquelas nuvens de poeira, de fumaça, na China também. No Brasil, a gente observou isso em algumas cidades, mas quando a gente olha o balanço do país todo, porque nós somos um país continental, a estimativa é que a gente vai aumentar a nossa emissão de gases no mínimo 10%, podemos chegar até 20%. Isso vai contra todos os acordos internacionais que o Brasil é signatário, porque o mundo inteiro está trabalhando para reduzir as emissões. E a gente, nesse momento, infelizmente, tem mostrado um aumento. E isso também tem todo um aspecto de saúde que é super complicado, né? Enfim, o Brasil está na contramão de tudo que é dos acordos que já foram feitos já de algum tempo, até desde 92, né? Que nós tivemos... Isso. Aqui no Brasil, inclusive, né? A Eco 92. Então, que foi a Eco 92. E esses protocolos parece que não são cumpridos. E olha que não é de agora, não. Vários governos já passaram e pouco deram importância para a Amazônia, né, doutora Aline? Isso. O que acontece? Assim, o Brasil ele é signatário de vários acordos internacionais. Eu diria que é um dos principais, porque assume-se a responsabilidade de reduzir a emissão de gases. Sim. E via-se, assim, apesar das dificuldades, apesar do desmatamento na Amazônia assustadores, por algum período a gente observou alguma queda, né? Algumas... do último ano para cá isso aumentou muito. Sim. Vou te passar aqui uns números para chegar melhor cenário, né? Olha só ficar conversando disso agora, né? Porque acabou de sair um estudo do INPE aí, que é um instituto super respeitado. Isso. Destacar, é importante chamar a atenção das nossas instituições de pesquisa. Ele liberou um estudo que de janeiro a maio desse ano, ou seja, em 5 meses, a gente teve um desmatamento recorde aí, né? Foram 2.000 quilômetros quadrados. E quando a gente faz esses números, eles são muito abstratos para a gente, né? 2.000 quilômetros quadrados são 200 mil hectares de terra. Sim. Um hectare, para a gente ter uma ideia melhor ainda, é um pouco maior que um campo de futebol. Então, em 5 meses, foram derrubados 200 mil campos de futebol. Olha só. Né? Só de janeiro a maio. Quando a gente pega uma série... e é importante destacar que janeiro a maio não são os meses onde a gente tem uma devastação maior na Amazônia, porque é um mês de chuva. Né? É um mês mais difícil, onde tem muito alagamento. Os meses de seca são mais intensos. Então, o que o INPE fez? Pegou os dados de agosto do ano passado até maio, ou seja, 10 meses, dobrou esse período. E o que era 2.000 quilômetros quadrados foi para mais de 6.000 quilômetros. Que loucura, não é? Quadrados. E triplicou. Então, assim, a gente está entrando agora no momento onde o desmatamento e a queimada na Amazônia é mais intenso, porque são os meses de seca. Então, um cenário de piora, né? Tomara que não. Mas, assim, a realidade é que em 10 meses, né, pegando de agosto a maio, o aumento foi de 78% de desmatamento comparado ao ano anterior. Então, olha só, doutora Aline, agora, depois de muita pressão internacional, até porque o governo brasileiro estava muito cético em relação a isso, houve, parece que um clamor, né, de empresas que estavam retirando capital do Brasil,
e afugentando daqui, e acordou, deu um choque no governo brasileiro, tanto que o presidente Bolsonaro terminou nomeando o vice-presidente para ser, por exemplo, dá um termo assim, o gestor da Amazônia, para conter isso, para montar toda uma estrutura para conter desmatamento, para conter queimadas, né? E eu acho que foi uma boa, me parece, pelo que eu vi do nosso vice-presidente, parece que as coisas vão tomar um rumo um pouco diferente para conter essa situação, né? Isso precisa acontecer. Precisa ter uma movimentação no país para caminhar por um caminho diferente desse e mudar o cenário que a gente tem visto, que é extremamente complicado. Não dá para a gente continuar como está. E aí a pressão internacional foi importante, porque, como eu disse para você lá no início, o mundo mudou. Então, o que acontece? A Europa hoje, os Estados Unidos, a China, que são que importam produtos brasileiros, por isso que a nossa exportação é alta, eles não estão criando bloqueios para receber produtos que não sejam certificados, ou seja, que sejam plantados, cultivados de um gado que venha de uma área que não seja regulamentada. Certo. É o que eu estava dizendo, assim, o mundo mudou, não dá para a gente querer repetir o que foi feito lá atrás, porque a gente já viu que isso tem consequência. Né? As consequências do aquecimento global, elas são cada vez mais proeminentes, a gente conhece isso cada vez com mais propriedade. Então, é importante que a gente mantenha a floresta em pé. É possível gerar renda com a Amazônia em pé. Assim, a gente tem um exemplo do açaí, que tem uma receita que é em torno aí de $1 bilhão por ano. E o estado do Pará, que é o maior produtor, ele responde por 95% dessa produção, né, que é exportada, que é consumida no restante do país. E assim, o açaizeiro, ele precisa de 120 litros de água por dia, um pé de açaí. Não vai ter um sistema de abastecimento de água que vai conseguir irrigar essa planta, só é possível na Amazônia. Então, da mesma forma que o açaí, a gente tem vários outros produtos que podem ser extraídos da floresta em pé, o cacau, o cupuaçu, a castanha do Pará, os óleos naturais. Né? Assim, tem um monte de produto para a gente explorar que a gente ainda nem conhece, né? Que a gente pode fazer isso de uma maneira sustentável. A gente, não sei se vocês têm visto aí, mas agora, como a gente tem falado mais, tem se falado sobre o projeto Amazônia 4.0, que vale a pena conhecer, que quer exatamente explorar a Amazônia de uma maneira sustentável. Porque tem 400 mil famílias que são mantidas assim na Amazônia. São em torno aí de 25 milhões de pessoas que são sustentadas pelo que a floresta dá para elas. E os estudos indicam que assim, menos de 0,5% da floresta amazônica é conhecido. Assim, da flora da Amazônia. Então, olha o potencial medicinal que isso tem, olha quantos medicamentos podem ser obtidos a partir daí. A gente precisa conhecer melhor, explorar de uma maneira sustentável, porque as consequências são muitas e são graves. Bom, a gente vai falando aqui, assim, da floresta amazônica e da Amazônia, mas nós precisamos também ter um olhar um pouquinho com mais atenção para a nossa Mata Atlântica também, não é? Que cada ano que passa a gente vai perdendo mais um pouquinho, e eu acho que pelo andar da carruagem daqui a pouco ficaremos sem nada da Mata Atlântica aqui na nossa região, né? É muito bom você falar isso, porque assim, a gente tem que olhar para a beirada do nosso pé também, então, né? O que a gente tem feito, né? Se a gente tem mantido aí a nossa mata nativa, se não, o que a gente pode fazer? A Mata Atlântica é uma das mais devastadas do país, porque ela está no litoral. É verdade. A gente sabe que resta muito pouco dela. Pouquíssimo. E do ano passado para cá, porque eu não estou com o número em mão aqui, mas se não me engano, eu acho que foram 4 mil quilômetros que foram derrubados, quilômetros quadrados. Também é uma área muito aqui da Mata Atlântica. É muita coisa. A gente tem essas informações lá no Ciência Pra Gente, porque a gente, como a gente produziu alguns materiais exatamente sobre isso, que a minha memória não é tão boa assim.
mas certo. tem esses senhores direitinho lá e a gente precisa, de fato, ter muita atenção, porque a floresta, a Mata Atlântica, ela é o que de hotspot, assim, o que isso significa, né, para pesquisa, para ciência, que é uma área onde a gente tem muitas espécies que só tem ali, não tem mais lugar nenhum no mundo. Então, uma vez que a gente derruba a floresta, a gente, essas espécies, elas perdem o seu local. E deixam de existir. É aí que a gente tem a questão da extinção, né? Ou de animais aí que estão nessa situação. E a gente tem que lembrar de um outro aspecto importante também, sim, que está relacionado com o que a gente está vivendo agora, que é a pandemia, que o desmatamento está muito envolvido com isso que a gente chama de zoonoses, né? Que é exatamente um patógeno que estava talvez lá no morcego, no caso do coronavírus, né? Os estudos estão indicando esse caminho e que passou por uma transferência e chegou até o homem. O que acontece? Quando a gente desmata, a gente aproxima desses animais que estavam na floresta, porque eles vêm buscar comida próxima à cidade. E, consequentemente, a gente pode se infectar com esses patógenos que estavam lá escondidos neles. E a gente nem conhece. Olha o caso da Amazônia, que eu falei. É muito pouco o que a gente conhece dessa diversidade ainda. Sim. Então, assim, o Brasil, ele é um país que tem um risco tem um grande risco de uma nova zoonose, porque a gente passa por desmatamento frequente, essa é uma realidade, e a biodiversidade do país é muito grande. Muito grande. Então a gente está sujeito a isso. Eu às vezes eu fico aqui imaginando assim, as pessoas que estão ouvindo a gente agora, deve ter muitos que falam assim, puxa, mas que assunto ficar falando de Amazônia, ficar falando de meio ambiente. Mas quando a gente aborda isso, o nosso grande desejo é de conscientizar as pessoas, né? De que nós precisamos estar atentos em tudo relacionado ao meio ambiente, porque o meio ambiente é vida para todos nós. A partir do momento que a gente... Então, a partir do momento que a gente ajuda na preservação, na orientação, porque num passado recente... nós não tínhamos essas orientações todas, nós não tínhamos todo esse conhecimento. E agora a gente tem e precisa passar isso também para aqueles que ainda estão um pouco reticentes nessa questão de preservação, de cuidar do meio ambiente, cuidar da vida, né? Não, com certeza. Assim, gente, o vírus, né, surgiu lá na China e a gente está doente aqui no Brasil e sofrendo com isso. Já são mais de 2 milhões de infectados. Então, assim, a gente está falando da Amazônia, mas sem sombra de dúvida isso tem um impacto enorme na nossa vida. O mundo hoje ele é global. Sim. A gente não tem mais essas fronteiras, né? As pessoas se deslocam o tempo todo ao redor do mundo. Então, a gente precisa estar consciente, esclarecido de que o meio ambiente ele impacta a nossa vida todo dia. E a gente tem responsabilidade sobre isso, né? Com certeza. A gente tem que se mobilizar e mudar nossas atitudes e mesmo esclarecer o nosso pensamento, buscar conhecer mais e ver o nosso papel no meio de tudo isso. Verdade. Doutora Aline, estamos chegando ao final da nossa participação, do nosso bate-papo aqui. Quer fazer mais alguma colocação para a gente encerrar a nossa participação de hoje? Então, deixa eu só dar uma dica para vocês. Tem um conceito que a gente tem discutido hoje que se chama One Health, do inglês, que significa saúde única. O que ele propõe? Que a gente tenha um equilíbrio entre a saúde do ambiente, que é o que a gente está falando hoje, dos animais e do homem, né? Esse conceito ele traz que esse equilíbrio é importante para a gente evitar que novas doenças surjam. E a gente tem um material explicando isso direitinho lá no Ciência Pra Gente, nas nossas redes sociais. Mas antes da gente fechar, eu só queria trazer uma boa notícia, né? Porque é um tema tão difícil que a gente está tratando hoje. Ontem a gente bateu, né, uma marca recorde no país de doações. Para o combate ao coronavírus. Foram mais de 6 bilhões de reais doados. Que bom, né? Para que a gente consiga lidar com toda essa situação. Nunca se viu no país um volume de doação tão expressivo aí e
movimentado principalmente pelas empresas do setor privado, né, que tem nos ajudado no combate a essa doença aí. Ah, que bom. E também ajudando bastante nas questões das pesquisas, né? Sim, a gente tem essas doações, né, tem até uma que foi bastante interessante, que foi de uma pessoa que fez uma doação aí de milhões para a USP poder, não sei se foi a USP ou a Unicamp, foi a Universidade de São Paulo, para poder fazer pesquisa com respiradores. Então, assim, famílias têm se mobilizado no país também, não só as empresas privadas, mas a gente tem tido toda uma mobilização para poder pesquisar e trazer soluções para esse momento que a gente está vivendo agora. E agora, positivo. E nós temos essa semana a gente recebendo aí várias notícias positivas também em relação às vacinas que estão chegando, que estão sendo testadas, né, doutora Aline? Sim. A gente tem tido boas respostas. Então. Assim, tem um caminho longo ainda a perseguir, a trilhar aí, mas a gente está num processo acelerado, né? As vacinas aí que estavam em fase 2 já se mostraram seguras e agora elas estão aí já está acontecendo a fase 3, que bom. Né? Mas a gente já tem essa resposta de que elas trazem uma imunidade, né? Trazem uma resposta, Isso. É uma resposta um pouco mais duradoura, que, né, em biologia a gente entende como uma resposta celular, e isso é muito bom para a população, né, que mais para frente aí, quem sabe, vai poder fazer uso dessas vacinas. E foi bom também, a gente tem que destacar os aspectos positivos do governo, que tem feito parcerias para que isso chegue ao Brasil, né? É verdade. Tem algumas vacinas em teste, o que pensar que se a gente é um país que está em teste já não é tão bom, porque isso só reflete o número de casos aqui. Mas vamos tirar o aspecto positivo disso. Assim, a gente possivelmente vai ter uma vacina, né, sendo produzida no país aí mais para frente. É para isso que a gente torce. Então tá certo. Tá bom, muito obrigado, um bom dia com muita alegria. Terça-feira que vem a gente volta aqui no nosso programa, recebendo a doutora Aline Intorni falando de ciência pra gente. Um abraço, doutora Aline. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu, muito obrigado a doutora Aline Intorni pela participação no nosso programa. É o que eu falei aqui e eu espero que as pessoas que estão ouvindo a gente, que entendam isso, porque nosso grande desejo, e é um papel do rádio no contexto geral, é de prestação de serviço, e a gente está aqui fazendo isso, prestando serviço, trazendo informação, para que a gente possa conhecer mais do nosso próprio país, saber da importância que a ciência tem na nossa vida, não é? E quem quiser pesquisar, pode entrar aí no Google e pesquisar aí ciência pra gente. Você vai ter vários assuntos abordados que são importantes para todos nós.